nessa videoaula eu vou abordar um tema muito importante, muito cobrado em concursos públicos, na OBMEP, em vestibulares e no Enem, ok? Venha comigo! Tema desta videoaula: geometria espacial, conteúdo que geralmente é trabalhado no segundo ano do ensino médio. E a competência diária, com base na matriz de referência de matemática e suas tecnologias, que é cobrada no Enem, é competência diária 2, que é utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. E as habilidades abordadas nesta videoaula são as seguintes: a habilidade 6, que é interpretar a localização e a movimentação de objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional, utilizar conhecimento geométrico de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. E para abordar essas habilidades eu trouxe aqui um problema interessantíssimo sobre geometria espacial que caiu no Enem, onde a gente pode explorar várias habilidades. O problema diz o seguinte: a figura ao lado mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto com 6 metros de altura. Quando está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer por um dia 900 casas, cujo consumo médio diário é de 500 litros de água. Um consumo bastante elevado, hein? Suponha que um certo dia, após uma campanha de conscientização do uso da água, os moradores de 900 casas abastecidas por esse reservatório tenham feito uma economia de 10% no consumo da água. Nessa situação, a quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos, ou a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros. A quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer no máximo 90 casas, cujo consumo diário fosse 450 litros. Ou os moradores dessas casas economizariam mais de R$200 se o custo de 1 metro cúbico de água para o consumidor fosse igual a R$ 2,50. Ou, por último, um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, teria água suficiente para abastecer todas as casas. A princípio, vamos analisar aqui o início do problema, que diz que essa caixa d'água seria suficiente para abastecer 900 casas, cujo consumo médio é de 500 litros de água por dia. Então vamos ver quanto que isso dá. 900 vezes 500, 9 vezes 5, 45, 1, 2, 3, 4 zeros, rapidinho aqui deu 450 mil litros de água. Então a capacidade da caixa d'água é para 450 mil litros de água, o que equivale a 450 metros cúbicos, uma vez que uma caixa d'água que tenha 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, ela cabe exatamente 1.000 litros de água. 1 metro cúbico de água é exatamente 1.000 litros de água. Então essa caixa aqui cabe 450 mil litros de água. O problema diz também o seguinte: suponha que um certo dia, após uma campanha de conscientização do uso da água, os moradores de 900 casas abastecidas por esse reservatório tenham feito economia de 10% no consumo da água. Então vamos ver de quanto foi essa economia. 10%. Eu uso representar assim, ó, 10%, 10 por 100, vezes o total de água que cabe nessa caixa, que é 450 mil litros. Podemos cancelar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 2 zeros no numerador, 2 zeros no denominador, ou seja, dividir aí tudo por 100, que vai sobrar o quê? 45, mais quantos zeros? 1, 2, 3, 45 com 3 zeros, 45 mil litros de água que foram economizados aí nesse dia, onde reduziu em 10% o consumo de água. Economia de 45 mil litros. Agora, nessa situação, a quantidade de água economizada foi de 4,5 metros cúbicos. Essa letra A já está descartada, porque 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico. 45 mil litros equivalem a 45 metros cúbicos, e aqui diz 4,5, então essa dançou. A próxima afirmação da letra B diz o seguinte: a altura do nível da água que sobrou no reservatório no final do dia foi igual a 60 centímetros. Para responder a essa pergunta, se ela é verdadeira ou falsa,
se ela está certa ou errada, basta a gente aplicar a tão útil regra de 3 simples, que a gente compara o total que essa caixa d'água cabe, que é 450 metros cúbicos de água, com a altura total dela, que são 600 centímetros, porque eu estou transformando aqui em centímetros, uma vez que aqui está em centímetros. E 45 metros cúbicos de água, que foi o que foi economizado, que ficaria no final do dia na caixa, é quanto? Vamos ver. Regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais, então multiplicamos em cruz. 450x igual 45 vezes 6. Vamos deixar armado aqui que fica mais fácil. Olha, no Enem a gente precisa de tempo, precisa economizar o máximo de tempo. Então, esses macetes aqui são super importantes. Aí divide ambos os lados dessa equação por 45, olha aí, dispensa conta. Dividimos esse lado por 10, esse lado por 10, dividimos por 45 esse primeiro membro da equação, por 45 esse segundo membro da equação, um pelo outro. Sobrou o quê? Sobrou x igual a 60. Alternativa correta, letra B. Porém, eu vou fazer as demais porque tem muita informação importante nelas. Dá para a gente ir além dessas habilidades que a gente já viu. Olha, a afirmação da letra C é: a quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer no máximo 90 casas, cujo consumo diário fosse 450 litros. É fácil, 90 vezes 450, 9 vezes 5, 45, elevamos 4, 9 vezes 4, 36, com 4, 40. 405, 40.500 litros. A quantidade economizada seria suficiente para muito mais de 90 casas. Que nós fizemos 90 casas, deu 40.500 litros, mas o que foi economizado foi 45.000 litros. Então daria para atender mais casas. Falso também. A afirmação da letra D diz: os moradores dessas casas economizariam mais de R$200 se o custo de 1 metro cúbico de água para o consumidor fosse igual a R$ 2,50. Vamos ver. Se a economia foi de 45.000 litros, que equivale a 45 metros cúbicos, 45 vezes 2,50, 45 vezes 2 dá 90, 45 vezes meio dá 22,50. Juntando 90 com 22,50, R$ 112,50, que seria a economia. E diz que economizariam mais de 200. Então, também é uma afirmação falsa, né? E a última afirmação, e a mais complexa, a meu ver, é a seguinte: um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, teria água suficiente para abastecer todas as casas. Essa alternativa aqui está dentro dos chamados distratores, para que o aluno pense: reduziu em 10% o raio, então beleza, reduziu em 10% a água da caixa. E é aqui que mora a ilusão. Verifique o porquê. Olha, se você pegar toda a água que está na caixa, πr2H é o total, é 450 metros cúbicos, porque é assim que se procura o volume do cilindro, πr2H. Vamos aproximar esse π para 3 e a altura da caixa é 6 metros, e isso tem que dar 450 metros cúbicos de água. Aqui, 3 vezes 6, 18. Nós vamos agora fazer raio ao quadrado igual a 450 dividido por 18, que vai dar 2 vezes 18, 36 para 45, 9. Descemos um 0, 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Elevamos um 4, 5 vezes 1, 5 e 4, 9 para 9, nada. Ou seja, raio ao quadrado é igual a 25. Então, o raio dessa caixa d'água vai ser igual a 5 metros, porque ele ao quadrado dá 25. Qual o número que ao quadrado dá 25? O número 5. Agora, eu preciso saber que o raio 10% menor que 5 é quanto? Se você pegar 10% de R$5, dá 50 centavos. Ou seja, se eu reduzir isso aqui em 10%, ele vai passar a ser 4,50. 4,5. 3 vezes 4,5 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 6 metros, que ela foi mantida, né, segundo a proposta. Agora, quanto que é 4,5 ao quadrado? Só multiplicar ele por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 22. 22. 4 vezes 5, 20. Elevamos 2. 4 vezes 4, 16. E 2, 18. Fazendo a conta aqui, nós vamos encontrar 20,25. 3 vezes 20,25
vezes 6. 3 vezes 6, 18. Então, 18 vezes 20,25, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, 4, 20, levamos 2. 8 vezes 0, 0 e 2 e 2, é 2. 8 vezes 2, 16. 1 vezes 5, 5, 2, 0, 2. Somando aí, nós vamos ter 364,5 metros cúbicos. Como a afirmação é um reservatório de mesma forma e altura, mas com raio da base 10% menor que o representado, teria água suficiente para abastecer todas as casas. Será? Deu 364,5 metros. Mas para abastecer todas as casas, seria o quê? 450 metros cúbicos. Tirando fora a economia de 45 metros cúbicos, seria 405 metros cúbicos de água. Mas aqui só deu 364,5, então não seria suficiente, uma vez que se você subtrair 45 de 450, dá 405 e não 364. 364 não é suficiente para abastecer, então a afirmação também falsa conforme previsto. Voltando aí ao enunciado total do problema, a alternativa correta é a letra B, de bons estudos. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever aí no canal para acompanhar, para assistir às próximas videoaulas, ok? Bons estudos e sucesso!